Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de Êxodo. Nós estamos falando a respeito do cenário quando Moisés ele está diante do Senhor no Monte Sinai e o Senhor está dando para ele instruções a respeito da construção do tabernáculo e ele tem que observar cada detalhe. Então, aparentemente, parece que ele está vendo o tabernáculo original, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, e aí ele tem que fazer a réplica desse tabernáculo na terra para que o Senhor venha habitar no meio do seu povo, para que o Senhor venha tabernacular no meio de Israel. E aí, no capítulo 27, o Senhor continua falando a respeito dos móveis, depois no 28, 29, também sobre as vestes do sacerdote, as ofertas diárias. E aí o que me chama a atenção no versículo 2 do capítulo 28, ele fala assim, ó, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Então nós vemos que o Senhor derrama o espírito de sabedoria sobre alguns homens, para que eles possam trabalhar nas vestes sacerdotais, trabalhar no tabernáculo. Então, a gente sempre ora pedindo a Deus espírito de sabedoria, discernimento de espírito, espírito de revelação. Então, o espírito de sabedoria ele está relacionado a você saber viver o dia a dia na presença do Senhor, para que você possa direcionar seus filhos, a sua esposa, a sua vida na presença do Senhor, mas também tem a ver sobre você ter habilidades para trabalhar com coisas naturais como a construção do tabernáculo. Então, o espírito de sabedoria, ele tem a ver com o Senhor te capacitar para algo natural, como, sei lá, ser um bom pedreiro ou um bom eletricista. O Senhor te habilitar para exercer essas funções, mas também espírito de sabedoria para que você possa ser uma pessoa que vem direcionar vidas à presença do Senhor, esse espírito de sabedoria para que você possa ser um bom conselheiro nessa geração, direcionando filhos ao coração do Pai. E aí, outra coisa que me chama a atenção aqui na nossa leitura é no capítulo ainda no 28, o Urim e o Tumim, sempre a gente pergunta o que é o Urim, o que é o Tumim. Então, é um mistério, eu não sei te responder exatamente o que eles são. Eu sei que são duas pedras que eram colocadas num colete sacerdotal, e essas pedras elas eram usadas para consultarem a Deus a respeito de algo que estava acontecendo em Israel. Então, o rei Davi ele consultava através dessas pedras muito a presença do Senhor, e o que parece é que conforme a pessoa consultava o Senhor, uma dessas pedras brilhava. Então, o Senhor falava com eles também através dessas pedras Urim e Tumim, mas é algo ainda muito, muito escuro ainda para mim, não tenho clareza a respeito dessas pedras, mas eu sempre quando eu leio eu fico pensando, cara, como que era esse negócio aí de consultar o Senhor com as pedras, o Urim e o Tumim? Então, se eu tiver melhores respostas, eu irei comunicar aos irmãos. Então, irmãos, nós vamos para o tabernáculo. Então, a gente está falando sobre o tabernáculo aí, os móveis do tabernáculo. Então, como que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era estendido, ele era móvel, ele era estendido no deserto, por várias vezes ele foi estendido. E lembrando, vocês lembram de Abraão, Isaac e Jacó? Como que Abraão, Isaac e Jacó moravam? Eles moravam em tendas. E Israel não mudou, Israel continuou morando em tendas no deserto. E todas as festas, as 7 festas que tinha, que os israelitas tinham que ir para Israel, tinha uma festa chamada do Tabernáculo, Festa das Tendas. Mesmo eles tendo suas casas, depois de muito tempo, eles iam para Israel e eles habitavam ali durante a Festa das Tendas, em tendas, para lembrarem da peregrinação, lembrarem da aliança do Senhor. Então era um estatuto perpétuo a Festa das Tendas. E aí, quando o tabernáculo ele era então erguido no deserto, os israelitas eles armavam suas tendas
em volta do tabernáculo, o tabernáculo ficava centrado. E quando entrava no tabernáculo, o primeiro móvel, e talvez o móvel maior, não se sabe se ele é o maior, porque não temos a medida da bacia, mas ele era um dos móveis maiores que tinha até então, segundo as medidas que nós temos descrita na palavra do Senhor. Era o altar do sacrifício, então, ou o altar de bronze. Então, esse altar de sacrifício, ele era o primeiro item, e o que ele representava? Ele representava a cruz de Cristo. Então, para prosseguir diante do tabernáculo, você primeiro tinha que passar pelo altar do sacrifício. E aí, ali era molado o cordeiro, que fazia expiação pelos pecados, e nós sabemos que nosso, o nosso cordeiro perfeito, que fez a nossa expiação, é Jesus Cristo. Então, hoje nós não fazemos mais esse ritual de sacrifício, porque ele fez o último sacrifício por todos nós. Então, o altar do holocausto, ele representa a cruz de Cristo. E aí depois nós temos a bacia. A bacia, como falei, não temos a medida da bacia, mas a bacia também era de bronze e ela era espelhada com os espelhos das mulheres que foram dados, e ela era cheia de água. E a bacia ela era usada para a lavagem do sacerdote. Então, o sacerdote, para entrar na tenda, ele tinha que passar pelo altar de sacrifício, depois pela lavagem. E essa bacia significa purificação, santificação. E, então, ela também tem um exemplo, uma característica a respeito da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela nos purifica, ela nos santifica, quando nós observamos e obedecemos. Então, uma passagem que me vem à mente, que é bem conectado com isso, é lá em 1 Coríntios 3:18. Não, 2 Coríntios 3:18. Olha o que fala. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então, conforme nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, nos parecemos com Ele. E como que isso é feito na prática? Observando a palavra do Senhor, contemplando a beleza do Senhor em sua palavra, e quanto mais nós contemplamos a palavra do Senhor, mais nós somos transformados na glória do Senhor, somos santificados e purificados. Então, a bacia, ela representava isso. O sacerdote, ele olhava para as águas, ele se lavava e ele olhava lá para ver se ele estava limpo ou não. Então, as águas, elas declaravam se eles estavam santificados ou não para prosseguirem adiante. Então, o significado então da bacia é isso, a purificação através da palavra do Senhor. E aí o sacerdote então entrava na tenda, e na tenda tinha o candelabro, e o candelabro ele representa as 7 igrejas, mas ele também representa Cristo, porque o candelabro era um item, um objeto, que era um objeto totalmente feito de ouro, e ele iluminava a tenda. E nós sabemos que Cristo, ele é a luz do mundo, mas Cristo também fala que nós somos a luz do mundo. Então, como que é isso? Então, Cristo, ele é o cabeça, e o cabeça, ele ilumina o corpo, e o corpo também ilumina o mundo. Então, assim, o candelabro, ele representa Cristo, mas também representa a igreja que ilumina o mundo. E aí nós temos a mesa dos pães, que tem a representação das 12 tribos, eram 12 pães, e nós temos ainda na tenda, a tenda ela era dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ainda esses móveis que eu estou falando, eles estão no lugar santo, e o terceiro item do lugar santo era o altar de incenso. Então o sacerdote ele não poderia chegar até o altar de incenso sem ter passado pelo holocausto, sem ter passado pela pia, e aí sim, ele chega no altar de incenso, e ali representa as nossas orações, onde ele levantava o incenso diante do Senhor. E aí o sacerdote ele não entrava no Santíssimo Lugar, porque ali era somente o sumo sacerdote que entrava
no dia da expiação, que era uma vez no ano. Então, é, o Santíssimo Lugar ele tinha também um móvel que era a Arca da Aliança. Então havia a Arca da Aliança e na Arca da Aliança havia o propiciatório com dois querubins. E nessa Arca da Aliança, no meio dos querubins, em cima do propiciatório, o Senhor se manifestava ao sumo sacerdote. E assim, a Arca da Aliança ela tem a própria representação do Senhor, porque o Senhor ele fez a nossa expiação, mas também ele foi a nossa propiciação. Então, assim, propiciatório tem a ver com propiciação, se tornar favorável a nós. Então, e antes disso nós temos o véu, né? Então, o véu ele fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E aí nós vemos que Cristo, quando ele fez a nossa propiciação, ele fez a nossa expiação, ele rasgou o véu do alto a baixo. E por que é do alto a baixo? Para mostrar que não era um ato humano, mas assim um ato divino, veio do céu para a terra. E aí o Senhor abriu o caminho, e por isso que Jesus fala que ele é o caminho e a vida. Então, por causa de Cristo, que é o intermediador entre filhos e o Pai, nós temos total acesso a esse lugar onde o Senhor se manifestava, que era a Arca da Aliança, que representava a própria manifestação de Cristo em nosso favor. E é isso, irmãos, então, a nossa explicação básica a respeito do tabernáculo do Senhor, que estava sendo revelado para Moisés, e Moisés teria então que construir esse tabernáculo. Então, outro detalhe aqui que eu quero deixar para os irmãos, que o senhor Roberto sempre falava nas nossas aulas a respeito do tabernáculo, era que tudo no tabernáculo tem significado. Desde os cochetes, como a estaca, como as madeiras, ouro, bronze, a prata. Então, assim, o estudo sobre o tabernáculo seria horas. Então, nós só estamos dando uma visão panorâmica. E eu quero só falar sobre a estaca, que eu gostei muito dessa aula do Sr. Roberto. Ele fala sobre que a estaca ela representa profeticamente um ministério que não é tipo popular, não é aparente. Por quê? Porque a estaca ela era enfiada na areia, mas ela era totalmente útil, porque sem a estaca não dava para sustentar o tabernáculo. Então, o que sustentava a estrutura do tabernáculo era as estacas. Então, às vezes, nós vamos ter irmãos que têm um ministério importante, mas eles não são muito aparentes. E também a estaca, ela significava, alguns irmãos falam sobre a estaca significar os grampos que foram perfurados o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem a ver sobre sustentação. E aí, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, de visão panorâmica a respeito do tabernáculo, do capítulo 27 ao capítulo 30, irmãos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para compartilhar com os irmãos. Acho que é só isso. E aí nós vemos no finalzinho, irmãos, também que eu queria compartilhar com os irmãos, antes de terminarmos, primeiro é sobre o altar, né? Nós sabemos que o fogo arderá continuamente, então o fogo do altar não poderia ser apagado nunca. E mesmo que hoje nós não temos um altar de sacrifício, nós somos o verdadeiro sacrifício ao Senhor, e como sacerdote, nação santa, nós devemos queimar diante do Senhor dia e noite. E como que nós hoje queimamos um sacrifício ao Senhor? Nós queimamos sacrifício ao Senhor, vivemos a nossa vida diária, um devocional diário na presença do Senhor, lendo as Escrituras, tendo comunhão com o Senhor e desejando cada dia mais estarmos próximos dele. Então, dessa forma, nós levantamos incenso e sacrifícios ao Senhor. Nós entramos na presença de Deus através do sangue de Cristo e assim nós temos comunhão com Ele. E é isso, irmãos. Graça e paz a todos. Tamo junto.